Tá quase na hora, rapaziada. Vamos reagir aqui ao Globo Esporte com o Marçal, o cara mais antigo desse elenco. Tem o Seleção Sport TV com o Rizek, o Eric Faria, com o PC Oliveira. Tem também aqui muito conteúdo para você, né? Tem o Donos da Bola Rio, com os palpites ali do Fernandão, do Amêndola, do GV e muito mais. Daqui a pouco tem jogo, daqui a pouco tem mais conteúdo antes do jogo, tem um vídeo pré-jogo ainda, daqui a pouco vai rolar aqui no canal, então ative o sininho para receber notificações. Like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho e hype o vídeo. Bora reagir aqui, depois a gente volta. Hoje é a vez do Botafogo tentar chegar lá, né? Vai pegar a LDU em Quito, precisa só de um empate. A gente bateu um papo exclusivo com o jogador mais antigo desse elenco do Botafogo. Ele é lateral, mas hoje em dia está disputando espaço na zaga. Passear pelas ruas de paralelepípedos do centro histórico de Quito é também encontrar tesouros em forma de igrejas magníficas, grandes praças, palácios elegantes, museus e moradores falantes. Esse centro vibrante foi eleito Patrimônio Cultural da Humanidade em 1978. Símbolos antigos que geram reconhecimento e respeito. E assim também é no Botafogo. O mais maneiro é o tempo já que eu tenho no Botafogo, né? Conhecer o clube da maneira que eu conheço. Marçal, 36 anos. Um dos jogadores mais antigos e respeitados do atual elenco alvinegro. É troca de experiências. O Botafogo tem contratado muitos jogadores jovens. O Montoro também, quando chegou, foi um que eu fiquei muito em cima dele. Ele dava 2 toques na bola. Eu falei, cara, isso daí faço eu. Você veio para fazer outra coisa. Chegou ao Botafogo em 2022. Fez parte do time que conquistou o Brasileiro e a Libertadores no ano passado. No fim de 2024, não teve o contrato renovado. 4 meses depois, o jogador acabou aceitando uma redução salarial e voltou a ser opção para a lateral esquerda do Botafogo. E de uns tempos para cá, na zaga também. Devido aos constantes desfalques no setor, o lateral tem atuado improvisado como zagueiro. O meu perfil é esse, muito de falar, de orientar. Quando você é zagueiro e está vendo de trás, você consegue passar com mais clareza ali as coisas para os colegas. O Marçal vai precisar disputar espaço na zaga com o David Ricardo, que está recuperado de contusão. No decisivo jogo que vale uma vaga nas quartas de final da Libertadores, contra a LDU. Time muito físico, muito forte. Mostrou isso no primeiro jogo, com essa vantagem que eles têm, né? Que é a altitude. Vai fazer do jogo pra gente um jogo ainda mais difícil. A altitude de 2.850 metros de Quito. Ontem eu cheguei no quarto um pouco ofegante, achei estranho, né? Mas é isso, é aquilo que dá um pouco essa sensação de que parece que falta um pouquinho de ar. O Botafogo já planejou o que vai fazer para minimizar os efeitos da altitude. Tentar diminuir um pouco bolas longas, por exemplo, né, para a gente não fazer grandes distâncias quando a gente está com bola, ter mais a bola. Muito importante também é estar preparado para esse embate físico. Isso tudo. Para falar da missão altitude do Botafogo hoje. Se pensar em termos de resultado, ganhou de 1-0, o empate avança, LDU está longe de ser um bicho-papão, mas tem o fator Quito. E, estatisticamente, eu vou mostrar para vocês como o futebol brasileiro sofre lá. Nossos times, na média, são superiores, tecnicamente, às equipes de Quito. Mas quando os times brasileiros enfrentam a LDU lá, é problema. 14 times brasileiros já enfrentaram a LDU na capital equatoriana. São apenas 7 vitórias em 30 jogos. Depois eu mostro o desempenho por clubes para vocês. Flamengo, Santos, Grêmio, Sport, Corinthians e Cruzeiro já venceram lá. Já tiveram vitórias lá. O Botafogo nunca venceu, tem uma derrota e um empate. O empate hoje serve, a derrota por pelo menos um gol leva a decisão para os pênaltis. O Botafogo confia muito na sua defesa, né? Jogou lá ano passado. Jogou lá no ano passado. O Flamengo jogou lá... Estreia do Arthur Jorge. Estreia do Arthur Jorge. O Flamengo jogou lá esse ano, ficou no 0-0. E aqui por clubes, o desempenho contra a LDU em Quito. O Santos tem 5 jogos, 3 derrotas. O Fluminense tem 5 jogos, 4 derrotas. O Flamengo tem 3 jogos, desempenho bom para jogar em Quito, né? Uma vitória, um empate e uma derrota. Jogou esse ano. O Grêmio tem 2 vitórias e uma derrota.
O São Paulo tem 3 derrotas, o Botafogo, um empate e uma derrota, e o Internacional, 2 derrotas. E se você ampliar a ida dos times brasileiros a Quito para jogarem contra o Del Valle, essa estatística negativa aumenta. Claro. Cruzeiro tem um jogo, uma vitória, Corinthians também, o Sport também, Palmeiras uma derrota, Vasco uma derrota, o Furacão uma derrota e o Atlético Goianiense um empate. Então, estatísticas de lado por hora, vou mostrar o que foi a vitória do Botafogo na ida e já dou minha opinião. Eu achei insuficiente, assim, para aquilo que deveria ser o jogo, dada a diferença. Mas foi do tamanho do jogo, né? Foi. O insuficiente, inclusive, o rendimento do Botafogo. Ele tinha que ter jogado mais. Até porque fez um gol com 14 segundos. 14 segundos de... 14 segundos. Né? Então, eu achei... Mas a partir daí, há nesse Botafogo uma dificuldade de ser contundente, de uma dificuldade de manter pressão, e o jogo foi ficando confortável. O time da LDU é um time físico, muito físico, forte, mas limitado. Só que o jogo foi ficando confortável para a LDU, que é treinada, inclusive, pelo Thiago Nunes, um brasileiro que já dirigiu o Botafogo. E no final, a LDU jogou para perder de 1-0 mesmo, pensando o seguinte: lá em Quito a história vai ser diferente. O Botafogo melhora muito no jogo de ida com a entrada do Alan no meio-campo. Acho que seria um jogador importante para estar em campo hoje. Eu não sei como é que está a condição física dele para o jogo, mas para aquilo que costumam ser as partidas em altitude, de exigência física, para mim é um cara que vence duelos no meio-campo, às vezes consegue controla reter a bola, né? É fundamental. E gostei muito, na semana passada, da entrada do Matheus Martins no jogo Pelo também. lado esquerdo, né? É um cara que dá mais agressividade, Isso né? que você traz, Coutinho, é interessante, porque essa agressividade e objetividade que o Matheus Martins apresenta pelo lado esquerdo, nas vezes em que o David Ancelotti colocou o Natan pelo lado direito, ela não acontece. O Natan é um jogador que incorporou o jogo burocrático. É aquele jogador que atua aberto, ou ele toca para o lateral, ou ele toca para quem está no meio de campo. A tentativa de partir para cima, de fazer o 1 contra 1... Mas vocês preferem Matheus Martins ou Montoro, que é a dúvida que o Gé coloca para o jogo de hoje? Cara, o Matheus Martins vai te dar um jogo mais profundo, se conseguir, porque estamos com a fotografia do jogo de semana passada. O Montoro vem de 2 jogos abaixo, né? Abaixo. O Matheus dá mais profundidade ao jogo. É uma boa pergunta, cara. Eu tô pensando aqui para te dar uma resposta mais concreta, mas eu fico entre o seguinte. O Matheus Martins, ele é um jogador que tem mais velocidade, como a gente falou, agressividade, profundidade. É um cara que vai ferir a defesa da LDU dessa forma. Mas, por outro lado, fica pouco com a bola. Existe uma outra abordagem do jogo, que é você ficar com a bola e não permitir que a LDU te pressione. E talvez, se você precisar mudar o jogo durante a partida, o Matheus talvez mude mais o andamento do jogo do que o Montoro, né? Porque o Botafogo tem um problema com 2 jogadores que atuam abertos. Um é o burocratizado Natan, que é um jogador absolutamente improdutivo, e o outro é aquele jogador que empacou e você não sabe para onde ele vai mais, que é o Jefinho. O Jefinho entrou contra o Palmeiras, aí faz uma jogada... Sabe o cara da pelada? Ele faz uma jogada e todo mundo fala: ih, joga pra burro. Como é que você chamou o Natan? Você pode repetir? Burocratizado jogador. Cara, eu não consigo... Eu, no domingo, comentei Palmeiras e Flamengo, quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. O Palmeiras tem uma jogadora de 20 anos chamada Tainá Maranhão. É impressionante a ambição da Tainá, ela atua aberto, mais preferencialmente pelo lado esquerdo, mas também joga pelo lado direito. É impressionante a ambição dela em direção à marcação adversária. Ela pega a bola. Agora, o Natan é o mais bem acabado exemplo, o Coutinho acompanha melhor do que eu até, de como se forma mal o jogador que atua aberto no futebol brasileiro. Você tira desse jogador o gosto do drible. Você quer que ele recomponha. E aí você burocratiza. O Natan é um burocrata do futebol. Burocrata. Ele recebe, aí o Eric é o lateral, ele toca pro lateral. O Coutinho é o jogador de meio, ele toca pro jogador de meio. Eu fiquei imaginando alguém despachando assim, só ele faz isso. Folha. Ele é incapaz. Você pega, por exemplo, eu não estou fazendo comparação, porque toda comparação é injusta, já deixo logo claro. Você pega o Samuel Lino no Flamengo, o primeiro jogo que ele fez, não estou comparando, tá? Samuel Lino, o Natan. O comportamento que você está falando, não exatamente. Partir para quem atua pelo lado do campo, seja pelo lado direito. Mas os jogadores que o Botafogo tinha para fazer isso foram embora, né? Isso é Luiz Henrique, Júnior Araújo. Faz um pouco. O Arthur tem essa característica. Matheus Martins faz também. Isso é outro aspecto. Se o Botafogo não conseguir a classificação, o Botafogo não pode aloprar.
tá? Porque ele ainda tem a Copa do Brasil e vai brigar por vaga na Libertadores da 4ª posição do Campeonato Brasileiro. Agora, se você olha de uma forma muito racional o que aconteceu com o Botafogo, você vai ver o seguinte, perdeu o Bastos, aí veio o Jair, perdeu o Jair e perdeu o Caio, tá? Na zaga. Perdeu o Gregory, perdeu o Igor Jesus, perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada. Então é um time que está sendo reconstruído. É outra equipe, só que com uma Libertadores no meio do caminho contra um adversário que do ponto de vista técnico é limitado, mas do ponto de vista da altitude, ele fica grande. E o David vai ter que ter muita ajuda do staff do Botafogo, porque é a primeira experiência dele como treinador. E nem sabemos como ele vai se comportar, né? Aliás, a gente tem assistido que nas primeiras experiências de treinadores estrangeiros que vêm ao Brasil na altitude, eles não se saem bem. Jorge Jesus no Flamengo. Arthur Jorge no Botafogo. Perdeu de 1-0. Perdeu. O Jesus foi Emelec. Domi tomou 5 do Independente Del Valle, do Emelec. Exato, o Jesus perdeu do Emelec na ida. Grande questão... mas lá não tem altitude. O primeiro jogo dele foi contra o Del Valle, foi 2-2. A minha grande questão é assim... O Diego até fala que tem uma entrevista que ele fala... Não, contra o Emelec não tinha altitude. O Jesus pedia pra gente subir marcação, mas a gente falava pra ele, cara, não dá, não tem como correr. Eu cobri esse jogo e eu lembro que os jogadores do Flamengo tiveram que meio que doutrinar o Jorge Jesus de como jogar ele não tem a menor ideia, ideia, porque ele não tinha ideia de como A grande questão do Botafogo é assim, se não obtiver a vaga, não pode aloprar, achar que está tudo errado, que o ano acabou, que ainda tem uma Copa do Brasil e tem, dentro do Campeonato Brasileiro, a perspectiva de garantir uma vaga para a próxima Libertadores. Por quê? Por todas as transformações pelas quais passou a equipe, não dá para você chegar e dizer assim, ia brigar pelo... Eu confesso a vocês, e sei que aqui isso talvez seja a voz isolada, eu nunca achei que o Botafogo ia brigar pelo título brasileiro esse ano. Por todas as transformações pelas quais ele passou. É impossível. A prateleira do futebol brasileiro ela tem 2 lugares fixos na sua primeira prateleira. Flamengo e Palmeiras. Aí já teve o Galo lá, já teve o Fluminense lá, já teve o Botafogo. Mas Flamengo e Palmeiras têm a consolidação de um trabalho de que todo ano eles estão lá. Os outros ainda são transitórios. Agora, o David Ancelotti tem um grande aliado para o jogo de hoje, que é o desempenho do Botafogo com ele como visitante. O Botafogo não tomou gol ainda como visitante sob o comando do David Ancelotti. Venceu o Vasco no primeiro jogo, a partida o mando foi vendido para Brasília. Depois derrotou o Sport fora de casa, derrotou o Bragantino, aplicou 5-0 no Fortaleza. E eu acho que as pessoas confiam muito nisso para o jogo de hoje do Botafogo. O Botafogo é um time que se defende bem. Eu acho que assim, foi uma vantagem mínima? Foi uma vantagem mínima. Mas a vantagem do empate num confronto de mata-mata, eu acho ela muito substancial. Porque, no mínimo, mesmo que você perca, você ainda não está eliminado. Você vai para os pênaltis. Você vai para os pênaltis. Então, é uma vantagem que você pode se defender bem, jogar de maneira inteligente. Eu acho que a coisa da altitude em Quito, de 2.800, ela pega muito mais na velocidade do jogo, na dinâmica da bola e tal, do que propriamente na capacidade bola física cruzada, dos jogadores, né? Muita bola cruzada. Para atleta de alto nível, 2.800... tem uma interferência, mas não é igual La Paz, El Alto e outros lugares que se joga aqui na América do Sul. Então, eu acho que lá pega mais a questão da velocidade da bola e tal, e o comportamento do time local, que se sente muito à vontade para fazer isso. Agora, esse detalhe é interessante porque os jogos da LDU, essa LDU, né, dessa temporada, como mandante, por mais que tenha vencido 2 vezes, empatado com o Flamengo, não são jogos em que ela colocou o adversário nessa situação. Mudou o técnico, né? Mudou Era o Vitamina agora. Sanches e tal, que não fez uma boa primeira fase, ainda assim se classificou em primeiro lugar, né? Eu gostei mais da LDU semana passada aqui no Brasil do que em toda a primeira fase. Criou muita dificuldade o Botafogo Thiago foi marcar o Botafogo. Em relação ao que a gente tem de fotografia, a do Nilton Santos foi melhor do que da primeira fase. Então eu tô bem curioso para entender se vai ser o time que vai sair não pressionando hoje. Pois é, mas nos jogos de primeira fase era um time que demorava a ter essa contundência. Tava sem vitamina, na verdade. Tava sem vitamina. O que eu vi, ele tomou a vitamina toda. O que eu vi com o Thiago foi que levou 1-0 precocemente e aí aos poucos foi se ajustando. O time foi agressivo no Brasil. E começou a criar... Rapidinho, quem é o favorito para passar, Botafogo ou LDU para você? Eu acho que passou LDU. Cara, eu acho que é 50-50 hoje. Botafogo, pouquinho Botafogo. Eu acho que a altitude se anula na vantagem do empate e acaba ficando 50-50. Campinho do Fogão na tela pra gente começar a esquentar esse jogão do Botafogo. O Botafogo enfrenta a LDU lá em Quito, Liga Deportiva Universitária. Treinador ele, Bigode, Ancelotinho. John ou Neto, mas é o John.
Vitinho, aí sim, o David Ricardo ou Marçal, o Alexander Barbosa do lado de lá, titular absoluto, Teles, Marlon Freitas, Danilo, que tá na pré-lista do Ancelotão, Arthur, Savalindo, que se fizer gol, der passe, a gente arrebenta, Montoro, Matheus Martins na esquerda, na frente, Arthur Cabral. Esse é o fogão que vai a campo logo mais. Desafio muito complicado para o Botafogo, mas, como a gente fala aqui, já começa classificado. E a volta, ganhou em casa. Se o David Ricardo voltar, para mim é muito importante, porque é um cara que é zagueiro, né? O Marçal tá ali quebrando um galho, é mais lateral do que zagueiro. E aí eu acho que vai ter uma mudança de posicionamento, né? O David Ricardo vai pro lado esquerdo. Ou o Marçal, né? E o Barbosa vem jogar pelo lado direito, que é algo que ele já vem fazendo desde a saída do Jair e a lesão do Pantaleão. E no mais é um time que a gente já conhece muito bem. Eu acho que Danilo e Marlon Freitas estão cada vez mais, vão se adaptar um ao outro, às características do outro. E o Botafogo é quem tem a ganhar com isso. E lá na frente, a dúvida do Montoro com o Matheus Martins, eu acho que é justificável, pelo que o Montoro não vem apresentando nesses últimos jogos e pela forma com que o Matheus Martins voltou também da lesão. Voltou muito bem, sendo incisivo. Aquele 1 contra 1 que a gente já conhece dele, que é muito forte. Então pode ser uma alternativa também interessante para o David. Acho que o Botafogo hoje tem a vantagem, apesar de jogar na altitude. O Botafogo tem tudo para sair de lá classificado. E fisicamente, né, o Flamengo? Ele treinou titular, tá? O Matheus Martins. Aí. E fisicamente o Matheus Martins consegue entregar mais do que o Montoro, até porque o Montoro é um garoto. E o Botafogo tem que ficar atento muito à parte física. O Botafogo entra classificado. O Botafogo não tem a necessidade de vencer o jogo para classificar. Ah, mas vai entrar para empatar? O Botafogo tem que entrar para vencer, mas se empatar ele está dentro. Ele não tem que correr riscos que não tenha necessidade. O futebol, nesse tipo de competição, o jogo é de 180 minutos, né? O jogo da volta e o jogo da ida. O Botafogo chega com a vantagem, tem que usar essa vantagem até onde conseguir. E a gente sabe que o jogo lá em cima da montanha, né, 2.850 metros, é difícil de se manter num nível de rotação de intensidade. Quanto mais energia o Botafogo conseguir economizar para poder despender na hora que for necessário, as chances de classificar aumentam muito. E torcer para que o Arthur Cabral esteja afiado para botar a bola para dentro. Ó, que momento fofura. A gente vai continuar falando de Botafogo, a gente vai continuar falando desse jogo. Botafogo, voltando agora aqui pro jogo, o Botafogo vai com o time ofensivo, pelo que a gente está vendo aqui. O time vai para jogar bola. Não vai para sentar no regulamento, como o Fernandão gosta de falar. O Botafogo vai para jogar bola. Até porque o Botafogo é melhor que a LDU, né? Bem melhor. E essa LDU não é uma LDU, aquele time pavoroso com Guerron, ou o outro depois que ganhou do Fluminense de novo, ou que vem jogar aqui nesses últimos anos. É um time que é treinado pelo Thiago Nunes, que assumiu não tem muito tempo, perdeu o Alex Arce, que era o principal artilheiro do time, foi pro futebol argentino. Então é um time que ainda está se adaptando, está voltando a caminhar. Eu acho que o Botafogo precisa ter uma postura hoje de, assim como o Fernandão disse, entender o tamanho da vantagem, mas não pode abdicar de jogar em prol disso, porque a gente sabe que na altitude as coisas são um pouco mais complicadas. Mas eu volto a repetir, individualmente e coletivamente, o time do Botafogo é muito melhor. Eu acho que hoje pode até ser que passe um sufoco por conta da altitude, mas eu estou confiante na classificação. E vamos Fogão, que afinal a gente já falou que a gente prefere aqui, tem que passar hoje. Vocês não querem nada de final Botafogo e Flamengo. Eu quero, vocês querem Palmeiras. Não, ele falou Palmeiras, eu não tive a opção de responder, você não me perguntou. Qual seria a sua final ideal da Libertadores, no Peru? Flamengo e Botafogo. Mas assim, por outro lado, eu entendo o Amêndola. Quando a coisa fica engasgada, é difícil. E você precisa liberar. Não, aí também não. Ou engole ou tira. Se exorcizar, espantar os fantasmas. É igual quando o cano estava entupido. Teve aquele problema do cano? Entupiu, liberou. Quando liberou, irmão, o cara tava fazendo gol. Começou a fazer um monte de gol e infelizmente teve uma entorse no joelho. Mas... Você entende de engasgo? Dá tempo da gente palpitar. Se o Botafogo passar, vamos repetir do ano passado, o Botafogo e São Paulo. Isso. Agora, olha só, vou até sentar aqui. Faltam ainda 3 minutos de programa. Eu sei que... Aí, pronto. 2h47,5. Aqui, vamos... Uai! Bota meu negócio na tela, é o cavalo. Aí, pô, aí. Vamos brincar de adivinhações. Acho que o Fogão passa pela LDU. Eu também. Mas acho que vai ter uma grande pedreira na próxima fase, porque ali a gente tem River, o Libertad, que é um time meio chato,
E Palmeiras, são os três que eu acho que do lado de lá podem dar problema. Palmeiras já passou. Palmeiras já tá Meteu classificado. 4-0 lá no Peru. Já tá aqui já. Já está classificado. Eu acho que o River também vai. Classifica hoje. Palmeiras e River vai ser um baita de um duelo. Belo jogo. E aí Botafogo ou São Paulo, Botafogo passando. Eu acho que o caminho do lado de cá é mais difícil que o do Flamengo. Eu também. Né? Eu acho mais difícil, sim. Segundo o Felipe Ferro, o Flamengo já está na final. Podem comprar passagem. Até pelos confrontos que tem, né? Os confrontos contra brasileiros que se conhecem muito bem, mesmo sendo Botafogo ou sendo o São Paulo, o Palmeiras, times que se conhecem, quando se enfrentam, é um pouco mais difícil, tem um pouco mais de rivalidade. Os jogos de Botafogo e Palmeiras esse ano foram equilibrados. Sim. E se o treinador do Botafogo fosse outro na Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo teria avançado. Teria, né? Teria avançado. Certamente. Pô, não lembra disso, não. O jogo do Brasileiro, o primeiro, lá no Allianz Parque, o Botafogo jogou muito bem. A estreia do Renato Paiva. O Botafogo não venceu porque... Foi o 0-0? O Abel é largo pra caramba, esse maluco. E o John faz uma defesa no último lance do Flaco Lopes, que sai na cara dele. Aquele que... O GV até gostou dessa defesa do... que ele faz o tipo de handball, sabe? Que ele não define pelo atacante. Ele fez o X. Isso. Sabe quem faz o X muito bem? Emanuel Neuer. É verdade. Bom, então é isso. Daqui a pouco a gente tem Botafogo jogando. Amanhã a gente traz tudo sobre o Fogão. Eu acho que esse trabalho vai dar uma consolidada. Esse trabalho não. Essa classificação, essa vitória lá, é tipo um batismo de fogo para Ancelotinho, que vai sentir o clima da Libertadores de verdade. Porque Champions ele tem um monte. Não, e ele vai ver a diferença entre Champions League e Libertadores. 20 minutos de jogo, vai estar ele aqui, ó, na beira do campo, com bombinha de oxigênio. É difícil. Dia de Fogão, Fernandete. Até amanhã. Vai ter palpite não? Hoje? Palpite. Eu falei 3-0 Botafogo ontem, vou manter. 3-0 Fogão. Caramba. 1-1. 1-0 Botafogo. Em todos os cenários, o glorioso passa de fase para a alegria de André Bessa, aniversariante de ontem. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.